Recording is on. Bom, começando para vocês a aula de hoje, a aula 8. Só um minutinho. Tá. Iniciando as aulas de hoje, nós vamos estar falando sobre a aula 8, o preenchimento do bloco 6, pessoas com deficiência. Próxima aula. Objetivos: identificar se a pessoa possui alguma deficiência que limite ou dificulte a realização de suas tarefas diárias e preencher corretamente o bloco 6 do formulário de cadastro, de acordo com as orientações do manual de instrutor, de entrevistador. E como diz o Cláudio, tem que ser agora o livro da cabeceira da cama de vocês, viu? Bloco 6, pessoas com deficiência. O bloco 6 tem a função de identificar, a partir da autodeclaração, se a pessoa possui alguma deficiência permanente que limite a realização de suas tarefas diárias. Este bloco deve ser preenchido para cada componente da família a partir da declaração do responsável pela unidade familiar. Cabe ao entrevistador explicar ao RF qual é o conceito de deficiência adotado pelo Cadastro Único. Pessoa com deficiência. O que deve ser considerado deficiência? Vamos lá. É a inabilidade da pessoa realizar atividades do seu dia a dia, em razão da diminuição de alguma capacidade, como enxergar, ouvir ou se movimentar. Para haver o registro no formulário principal, todas as deficiências relativas devem ser permanentemente independentemente se a pessoa nasceu ou adquiriu a deficiência. Uma situação transitória de incapacidade física ou mental não é considerada deficiência. Então, pessoal, a gente tem que prestar atenção nas informações que a gente vai pegar durante a entrevista. Pessoa com deficiência, tipo de deficiência, então nós vamos verificar que tipos que nós consideramos deficiência, certo? Cegueira, baixa visão, surdez profunda, surdez leve ou moderada, deficiência física, deficiência mental ou intelectual, síndrome de Down, transtorno ou doença mental. Então, nesse caso, quando nós vamos à casa de uma pessoa, de uma família, ou ela vem até nós, ela vai nos informar. Quando a pessoa já tem deficiência, a pessoa tem vários exames, a pessoa tem
um laudo médico. É obrigatório? Bom, obrigatório é uma exigência que a gente não pode usar. Mas se a pessoa tem essa deficiência, ela tem a documentação já com ela. Então, você pode explicar e pedir que ela passe para você verificar, até para você anotar o que tipo de surdez que é, que tipo de deficiência que é, para você pegar certinho o laudo médico. É aconselhável, mas não é uma obrigação, tá certo? Vamos passar para o próxima aula 9. Alguma dúvida? Se vocês tiverem alguma dúvida, vamos fazer assim. Vocês podem colocar no chat agora. Aí, no final da aula, a gente abre o microfone, vocês podem estar falando, ou a gente também pode estar lendo ali no chat a dúvida que você postou, e a gente vai te dar a devolutiva durante hoje ainda na aula, tá? Só um momentinho. Então, continuando a aula, é o seguinte: preenchimento do bloco 7, escolaridade. Voltando agora com o áudio, tá? Quem grava ao vivo acontece esses detalhes.
Preenchimento do bloco 7, escolaridade. Objetivo: caracterizar o grau de instrução de cada componente da família e preencher corretamente o bloco 7 do formulário principal de cadastramento, de acordo com as orientações do manual do entrevistador. Este bloco deve ser preenchido para cada componente da família a partir da declaração do responsável familiar, RF. Então, atenção, é importante que o RF apresente algum documento da escola, como comprovante de matrícula, boletim escolar, declaração da escola para cada componente da família que frequente a escola. A apresentação desse documento facilita o registro do nome da instituição, que na verdade lá quando você preenche, automaticamente já sai o INEP, que é o código da escola, e por isso você precisa do nome certinho para pesquisar da escola. E é importante essa declaração do curso, do ano e da série da pessoa. Para o correto preenchimento do bloco 7, é importante conhecer como está estruturado o sistema regular de ensino. Então, vamos lá. Educação básica, composta por educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Essa é a educação básica. Só lembrando, na hora do preenchimento, é importante a gente saber qual que é, onde você vai marcar o xizinho, marcar na hora da entrevista. Educação superior. Neste bloco, é fundamental entender qual a diferença entre o ano, série e curso. Um curso pode conter mais de um ano de duração. Por exemplo, o ensino fundamental tem 9 anos. Um aluno do curso de ensino fundamental pode estar no 5º. Este é o ano e série do aluno. Então, você tem que identificar isso na hora do preenchimento, por isso prestar atenção e entender essas 9 séries. Atenção, na nova nomenclatura para o ensino fundamental, o que anteriormente era chamado de série, agora é denominado ano. Então, antigamente a gente falava primeira série, segunda série, terceira, quarta. Aqui, nós temos um exemplo aqui. Anteriormente, então, a gente falava, né? Primeira série, segunda série, terceira série, né? E hoje nós estamos, isso é o regime de 8 anos. Aí é um comparativo aqui, o regime que saiu pré-educação infantil foi já para o 1º ano. Então, o regime é de 9 anos. Aí eu vou ler para vocês, mas vocês já têm o slide aí, você pode verificar. E no preenchimento do formulário, não é necessário fazer equivalência, apesar. Perdão. Apenas observar se devem ser marcadas opções 4 ou 5 do quesito 707, dependendo da família em questão, da pessoa em questão, tá? Atenção, não considere como frequentando creche a criança que fica em casa, sob os cuidados de outra pessoa, geralmente identificada como mãe crecheira. Olha os detalhes, pessoal. Ainda escolaridade, mas no cadastramento diferenciado, a educação escolar indígena é um direito assegurado pela Constituição Federal de 88, pela LDB e pelo Plano Nacional de Educação, PNI. Os povos indígenas têm o direito a uma educação diferenciada, pautada pelo uso das línguas indígenas, pela valorização de seus conhecimentos e saberes milenares, e pela formação dos próprios índios para atuarem como docente em suas comunidades. E os indígenas, apesar de terem matéria específica, acompanham as séries do Sistema Brasileiro da Educação.
Aí nós temos uma errata que fala sobre o vídeo 10. Vocês estão assistindo o vídeo, então vocês verificaram aí que no item 4, nunca frequentou, quando você for assinalar ali, no quesito 7.02, deve se atentar, além da mudança da idade de 10 para 14 anos, a entrevista não deve ser encerrada para pessoas com menos de 14 anos. Neste caso, deve ressaltar o quesito 809, item 2 e 4. Bom, e finalizando na questão da escolaridade, não considere na situação frequentando a escola a pessoa que estiver fazendo somente um curso rápido de especialização profissional ou de extensão cultural, como corte, costura, dança, idioma, informática, e o curso por meio de rádio, TV e correspondência, inclusive os feitos pela internet, certo? Atenção, no caso do ensino superior ou pós-graduação à distância, em entidades reconhecidas pelo MEC, considere que a pessoa está frequentando a escola. Muito bem, olha aí. Nós temos o reconhecimento da EAD também dentro do cadastro único. Bom, vamos passar para os próximos slides. E eu vou passar a palavra para o Cláudio. Só um minutinho. Por que, Cláudio? Então, essa é a parte que eu encerro aqui. Eu vou passar a palavra para o Cláudio, e caso que vocês precisem alguma informação, como eu disse, pode anotar no chat. No final, a gente vai abrir para que vocês todos participem e falem, ou ainda a gente faça a leitura no chat, tá bom? Só um minuto. Olá, boa tarde. Sejam todos bem-vindos novamente, né? E vamos continuando a nossa aula. Agora nós vamos falar da aula 10, preenchimento do bloco 8, trabalho e remuneração. Muitas dúvidas, né, que a gente tem na hora de preencher um trabalho com carteira assinada,
outro é bico, outro é feirante, e como, né, está lançando, né, esses dados no cadastro único. Então, hoje a gente vai conversar a respeito e vamos chegar à melhor maneira de estar fazendo isso daí, tá? Objetivos da aula 10 é identificar informações sobre trabalho e remuneração para pessoas com 14 anos de idade ou mais, com exceção dos itens 2 e 4 do quesito 8.09, aplicável a todas as idades. E preencher corretamente o bloco 8 do formulário principal de cadastramento, de acordo com as orientações do manual do entrevistador. Vocês observam lá que é 14 anos de idade ou mais, né? Por quê? Porque não é permitido, né, que crianças, né, trabalhem somente a partir dos 14 anos ainda como aprendiz, tá? É isso. Este bloco trata do tema trabalho e remuneração e deve ser preenchido para cada pessoa da família que possua 14 anos de idade ou mais, com exceção do 2 e 4 no quesito 8.09, aplicável a todas as idades. Para o cadastro único, é considerado tanto trabalho ou exercício de atividades remuneradas, quanto de atividades não remuneradas. Trabalho remunerado, ocupação remunerada em dinheiro na produção de bens ou prestação de serviços. E trabalho sem remuneração, ocupação não remunerada na produção de bens ou prestação de serviço. Atenção, não considere trabalho não remunerado as tarefas domésticas da dona de casa, bem como trabalho para subsistência. Os quesitos 8.01 e 8.02 tratam do trabalho caso o entrevistado tenha mais de um trabalho, considere como principal o de maior número de horas, normalmente trabalhadas por semana, mesmo que seja de menor remuneração. Então, eu tenho um emprego, trabalho a semana inteira, como exemplo, ganho aí, vou colocar R$300 por semana, né? Ou trabalho todos os dias, vou colocar 1.100 mensal. Mas eu tenho um outro trabalho que só trabalho 2 vezes por semana e ganho mais do que esse 1.100. Então, o trabalho vai ser considerado esse que eu passo o maior tempo de horas trabalhando, tá? Não é o que eu ganho mais. Caso o entrevistado tenha 2 trabalhos de igual carga horária, peça para que ele escolha um dos 2 para registro no formulário como trabalho principal. Então, ele vai poder escolher o que ele quer que seja lançado. O quesito 8.03 indica se o trabalho principal foi exercido na agricultura, criação de animais, pesca ou coleta. É importante para a identificação de grupos populacionais tradicionais específicos. E também mais para frente a gente vai ver aqui o porquê desta separação, tá? Caso a família responda sim nesse quesito, pode ser que ela pertença a algum grupo populacional tradicional específico, tais como família de agricultores familiares, família extrativista e família de pescadores artesanais. Aqui tem o bloco 8, trabalho e remuneração, aí está uma tabela, né? Trabalha por conta própria, bico autônomo, trabalho temporário em área rural, empregado sem carteira de trabalho assinada, empregado com carteira de trabalho assinada, trabalhador doméstico sem carteira de trabalho, trabalhador doméstico com carteira de trabalho assinada, trabalhador não remunerado, militar ou servidor público, empregador, estagiário, aprendiz. Então, essas são, né, as profissões que tem aqui, e quando o trabalhador por conta própria, bico autônomo, eles
explora seu próprio negócio. Pode ter seu sócio, mas não empregado remunerado. Para este, calcula-se retirada. Mais para frente a gente vai explicar o que é uma retirada, diferente de quando você trabalha com a carteira assinada, que você tem que lançar o salário bruto. Esse daqui não, tá? Nós vamos ver um exemplo a seguir. Trabalho temporário em área rural. É contrato temporário verbal ou escrito, né? Boia fria, para trabalhar só na época de colheita, ou na colheita da soja, e assim por diante. E também o empregado sem carteira de trabalho assinada. Emprego informal, considera desse quesito quem presta serviço militar obrigatório. E ele não, o mesmo que você passa, está no quartel, né, tem que ficar um ano lá, não é registrado. Empregado com carteira de trabalho assinada é um emprego formal. Trabalhador doméstico sem carteira de trabalho assinada presta serviço em domicílio, informalmente diarista, né? Vai lá 1, 2 vezes por semana sem carteira assinada. Trabalhador doméstico com carteira de trabalho assinada presta serviço em domicílio, formalmente. Exemplos: empregado doméstico. E trabalho não remunerado, não recebe dinheiro, mas pode receber bens ou mercadorias como pagamento. Militar ou servidor público, vínculo com a administração pública, cargo ou emprego público. Não inclui terceirizados. O empregador explora seu próprio negócio com pelo menos um empregado remunerado. Para este, calcula-se retirada. Nós vamos ver o que é esta retirada mais adiante. O estagiário pode ser remunerado ou não, 16 anos ou mais. E o aprendiz, contrato de trabalho especial, da Lei 10.097 de 2000, que, como eu já disse anteriormente, é a partir de 14 anos. Tá? Bloco 8, trabalho e remuneração. Os quesitos 8.05 e 8.6, 8.7, 8.8 tratam da remuneração recebida pela pessoa em todos os trabalhos realizados, caso haja mais de um. Some as remunerações. Os benefícios do INSS derivado do trabalho, como auxílio-doença ou salário-maternidade, são computados como remuneração. E também vamos estar explicando a diferença, por que eles entram como remuneração. Aí também entra o seguro-desemprego, outras coisas mais. Férias, tudo entra como remuneração. A remuneração a ser informada é sempre o rendimento bruto, sem desconto como INSS ou imposto de renda. Bloco 8. Não deve ser computado como renda familiar programa de erradicação do trabalho infantil PET, programa Bolsa Família, Programa Nacional de Jovens ProJovem, Auxílio Emergencial Financeiro e outros programas de transferência de renda destinada à população atingida por desastres, residente em município em estado de calamidade pública ou situação de emergência, Bolsa Verde, Pronaf e demais programas de transferência condicionada de renda implementada por Estado ou Distrito Federal ou município. Então, tem muita dúvida nesse sentido também. O Vale Renda, eu lanço ele aqui, o Vale Renda é um programa estadual, eu vou lançar ele de acordo com o que está aqui? Não, ele não é considerado uma renda, né? É um programa estadual, mas de acordo com esse bloco 8, não se lança, todas essas questões aqui não entram como renda, tá? E agora parece que BPC também, né? Se não me engano, o BPC também não vai entrar mais como renda, tá? Bloco 8, trabalho e remuneração. Com exceção dos benefícios listados, todas as remunerações recebidas por cada componente da família são captadas nesse bloco. O quesito 8.5 registra o valor recebido pela pessoa no mês anterior. Não se trata de calcular uma média mensal, mas sim o valor efetivamente recebido no mês anterior. Caso não tenha recebido remuneração, marcar a opção 0.
Não recebeu. Lembrando, pessoal, que na prova, se não recebeu, tem que marcar lá a opção, tá? Tem que marcar sim ou não. Não recebeu, tem que marcar a opção 0. Se deixar lá não marcar, não vai errar a questão. É uma dica isso daí, tá? O quesito 8.06 registra se houve algum período trabalhado nos últimos 12 meses, a contar da data da entrevista. O quesito 8.07 registra a quantidade de meses trabalhado. Considere também períodos de licença ou férias como meses trabalhados. Então, trabalhou ano passado? Sim. Quantos meses? Eu trabalhei 4 meses. Vai marcar 4 meses. E no 8.07 também vai, além da quantidade de meses, considera também o período de licença de férias. Eu estava de licença maternidade. Eu não trabalhei que eu estava de licença. Trabalhou. A licença maternidade é considerado trabalho, porque você está adquirindo em consequência do trabalho que você estava fazendo, tá bom? Não esqueçam disso. Neste quesito, para agricultores e pescadores, o período será sempre igual a 12 meses. Por quê? Quem trabalha na agricultura é todo dia. Não tem, não para, não tem férias. Então, é considerado, quem trabalha na agricultura, o ano inteiro. Não tem assim, quantos meses trabalhou o ano passado? Para a agricultura, você trabalhou os 12 meses. Você sempre trabalha o ano inteiro, tá? Quesito 8.05 e 8.08. Remuneração bruta é o pagamento mensal total recebido pela pessoa sem os descontos registrados, INSS, imposto de renda e etc. Retirada é a renda daquele que trabalha por conta própria ou são empregadores. Tá? Mais adiante eu vou estar colocando para vocês, e até fazendo, tem umas continhas aqui para a gente fazer juntos, tá? Assim, os valores a serem registrados nos quesitos 8.05 e 8.08 referem-se à retirada mensal e anual, respectivamente. Remuneração bruta, menos os gastos efetuados com os empreendimentos, pagamento de empregados, compra de equipamento, matéria-prima, energia elétrica, aluguel do espaço, telefone, etc. Tá? Isso é para caso de retirada, tá? Quando a pessoa trabalha por conta própria. Vou estar falando mais disso adiante. Olha aí, já chegou, né? Os exemplos. Então, trabalho e remuneração bruta, exemplo, garçom, né? Salário que ele recebe por mês lá do local que ele trabalha, R$ 465. A gorjeta, gorjeta não entra. Entra, tá? Nesse caso aqui, a gorjeta está entrando também. Então, temos aí, ó, desconto INSS, R$ 37,20, salário recebido, R$ 427,80. A remuneração bruta seria, né, os R$ 465 mais os 200 que ele recebeu, né, R$ 665. Tudo que entra em dinheiro conta como remuneração bruta, tá? Bloco 8. Trabalho e remuneração retirada. Exemplo, né, para quem trabalha por conta própria, dono de oficina, dono de uma banquinha na feira, dono de uma lojinha e assim por diante. Então, os ganhos deles foi R$ 3.100, mas ele pagou de aluguel R$ 200, luz, água e telefone 180, para comprar o estoque de peças ele pagou 1.620 e ainda pagou R$ 300 para um ajudante. Então, a retirada dele é diferente do outro lá, que somaria tudo e seria renda bruta. Neste caso aqui, não. A retirada dele é 3.100 menos 200, né, do aluguel, menos os 180 da água, luz e telefone, que ficou um total de 1.620 de peça e menos os R$ 300 de ajudante, que sobrou R$ 800. Então, o que vai ser lançado no cadastro? Somente esse R$ 800.
Diferente do garçom, que ganhou 465 de salário, mas ganhou 200 de gorjeta e teve que colocar todo, tá bom? Qualquer dúvida desse sentido, só no final a gente pode estar esclarecendo isso daí. Bloco 8, trabalho e remuneração. Nos quesitos 8.08, some todas as remunerações brutas de todos os meses trabalhados e registre o valor total. Não é necessário fazer divisão alguma. Você só vai lançar, não precisa de calculadora nada, que automaticamente vai te dar a renda per capita no final, tá? O quesito 8.09 registra as rendas não provenientes do trabalho recebido com regularidade, média mensal. Exemplo, né? Eu trabalho, recebo R$ 600 por mês do meu emprego, mas na minha casa eu faço uns bicos, eu conserto bicicleta, eu crio galinha, alguma coisa. Então, tudo que eu vender, que eu fizer, também vai entrar, né, na minha remuneração, tá? A gente pode ser que aqui tenha alguns exemplos mais à frente. Bloco 8, trabalho e remuneração, cadastramento diferenciado. No quesito 8.07, atente-se para registrar sempre o período igual a 12 meses para a família de agricultor familiar. Então, isso eu já falei para vocês lá atrás e estamos reforçando de novo, né? Assentadas da reforma agrária, beneficiárias do PNFCF, acampadas de pescadores artesanais. Esse registro leva em consideração que essas famílias ficam envolvidas durante todo o ano com a produção agropecuária na propriedade rural, com as atividades pesqueiras, respectivamente. Porque não é ter que plantar, né? Tem que cuidar, tem que colher, e depois que você colhe, não acabou, vai começar tudo de novo, você vai arrumar a terra, vai preparar a terra para começar outro ciclo, quer dizer, não para nunca, né? Sem contar que quem tem gado leiteiro não tem como deixar de tirar leite, pode ser sábado, domingo, feriado, tem que retirar o leite, né? No quesito 8.08, para famílias que exercem atividade agropecuária, existe o valor da retirada no ganho mensal, quesito 8.05, ou na remuneração do ano agrícola, informado 12 meses no quesito 8.07 e a retirada do ano no quesito 8.08. Então, quando se fala de retirada, é quase mesmo, praticamente o mesmo caso de quem é mecânico, de quem tem um trabalho informal por conta própria. Tá? Na agricultura também vai ser a mesma coisa. Os itens 2 e 4, no quesito 8.09, poderão ser preenchidos para crianças menores de 14 anos quando estes benefícios forem destinados a elas. O meu salário é tanto, mas a minha filha recebe uma pensão de tanto. Quando se trata de pensão alimentícia, vai ser destinado, vai ser lançado o benefício a ela, seja pensão alimentícia, doação permanente e assim por diante, tá? Vamos lá? Trabalho e remuneração. No item 3 do quesito 8.09, deve ser registrados os valores recebidos de seguro-desemprego e seguro-defesa do pescador. Registre o valor da parcela que a pessoa está recebendo a título de seguro-desemprego ou seguro-defeso. Seguro-defeso, não sei se todos sabem, é próprio para as pessoas ribeirinhas, né? Que moram à beira de rio e que têm como profissão pescador. Então, tem o período da piracema, que eles não têm o que fazer, eles ficam desempregados. Então, aí vem o seguro-defeso para suprir esta necessidade durante esse período. Bloco 8, trabalho e remuneração, cadastramento diferenciado. Atenção,
As famílias de pescadores que recebem o seguro-defeso devem registrar o valor da parcela que a pessoa está recebendo no item 3 do quesito 8.09 e do bloco 8, trabalho e remuneração. Então, lá, ó, tá lá, aqui, aposentadoria, pensão LOAS, né, tem ajuda, doação de não morador, tem seguro-desemprego, então marca aqui seguro-desemprego, pensão alimentícia, para menores, aquele que eu falei lá, para crianças, né, que recebem pensão ou destinada a elas, sabe, pensão alimentícia, ou outras fontes de remuneração, exceto Bolsa Família ou transferência de renda do Estado, né? Aquilo que a gente já conversou também, que não entra Bolsa Família, não entra programas sociais do governo como renda. Interessante vocês darem uma olhada aqui, que se não recebeu na hora da prova, pessoal, tem que marcar o xizinho, a quadrícula não recebe, tá? Todos eles têm que assinar. Se não recebe, assinale não recebe, não recebe, não recebe. Não esqueçam disso. Às vezes vocês vão fazer aí, vai perder ponto por esse motivo. Ou, de repente, nem consegue passar para frente porque ficou sem resposta, tá? Bloco 8. Trabalho e remuneração. Registre o valor do auxílio reclusão no quesito 5 do quesito 8.09. Este valor deve ser registrado no formulário do dependente da pessoa presa. Esse é um assunto também que nem todos têm o entendimento, né? Eu acho que eu vou falar assim de forma rápida o que é o auxílio reclusão e para quem se destina. Auxílio reclusão é somente para pessoas que estão presas, que quando aconteceu o fato da prisão, ela estava contribuindo para o INSS, tá? Então, a família, não é o preso, tem direito de reivindicar esse auxílio reclusão durante o período que permanecer no presídio, tá? Uma vez ele liberado, acessa-se esse benefício. Porém, caso o dependente tenha menos de 14 anos de idade, resiste o valor do formulário do RF. Tá? Neste caso aqui, o valor vai lá para o formulário do RF. Não é mais para ele, porque não se destina a ele, se destina à família. Tá? No cadastro único, os valores recebidos a título de bolsa atleta compõem a renda familiar per capita. Sendo assim, o valor deverá ser registrado no item 5 do quesito 8.09. Então, se você recebe, né, bolsa atleta, entra como renda, tá bom? Bloco 8. Trabalho e remuneração. Cadastramento diferenciado. Caso a família informe que recebe seguro-defeso ou auxílio reclusão, pode ser que ela se declare como família de pescador artesanal e família de preso do sistema carcerário, respectivamente. Pergunta se a família se identifica como pertencente a um desses grupos e atente para o momento de preencher o quesito 2.07 do formulário suplementar 1, como código correto, se for o caso. O que é o formulário suplementar 1? É lá que vai colocar os programas, né, aquilo que vai identificar a que grupo você pertence. Então, é o que você diz, como você se fica, que vai ser preenchido esse quesito 2.07. Então, aqui, tem mais uma demonstração, né? Quantos recebe normalmente por mês, tá lá outras fontes de remuneração, exceto bolsa. Tá mais um exemplo aí, tá? Acabou aqui? É só isso mesmo? Só isso mesmo. Vamos abrir para as perguntas. Então, pessoal, chegamos ao final da aula 10 e vamos aí abrir para perguntas, para o nosso bate-papo, né? Para a gente estar encerrando essa aula. Qualquer dúvida aí, vai mandando aqui no chat, mandando no WhatsApp, que está a Rúbia, eu, Viviane, para responder vocês aqui, tá? Muito obrigado e vamos aguardar a pergunta de vocês aí.
Você pode falar para eles desativarem o microfone. Pessoal, Estamos aqui. voltando, a gente vai fazer agora abrir para os questionamentos, né? Qual as dúvidas? Vamos olhar o chat. Então, Marisa, a Célia. A Célia nos questionou o seguinte: não entendi direito se uma família tem alguém preso, aí a família recebe o auxílio reclusão. Vai entrar na renda? Vai. Bom, vamos assim, por regra, tudo que tem a ver com trabalho entra. Então, o auxílio reclusão, ele é um benefício que essa família está recebendo após a reclusão do trabalhador. Então, ele estava trabalhando e ele cometeu algo que ele foi preso. Ele está em situação de reclusão. Aí a família, a esposa, ela pode ir até o INSS, através do meu INSS, e pedir o benefício da reclusão. Dependendo do tanto de trabalho e o vínculo que ele tem empregatício, ele recebe. Então, sim, conta sim. Quer acrescentar, Cláudio? Não sei mais. Não tivemos mais questionamento. Alguma dúvida sobre o preenchimento? Bem, um detalhe que o Cláudio falou sobre a questão no preenchimento, onde que não tem resposta, diga, coloque ali, não tem, não recebe. Põe 0, marca o xizinho, não esquece desses detalhes, porque isso também vai cair na prova, pode cair na prova, e são detalhes que levam uma questão para a gente, né? Reforça também a questão do auxílio reclusão, que basta estar no cadastro único, né? Às vezes não precisa ser beneficiário de Bolsa Família para receber. Isso, o Cláudio está falando aqui que basta ele estar no cadastro único, porque às vezes ele não recebe o Bolsa Família, ele está no cadastro único, então ele ainda não é beneficiário de nenhum programa, mas como ele está no cadastro único, ele começa a receber o auxílio reclusão do INSS. Até isso, a gente fala do BPC, né, que é um assunto do momento, vocês devem estar recebendo bastante BPC, né? Mas aqui é do visita para cadastrar, né? Então, o BPC, ele precisa ser cadastrado agora para ele pedir o benefício no meu INSS. Então, por isso, a demanda da procura. Inclusive, quem já fez, já recebe o benefício, também tem que fazer o cadastro, porque está suspenso, mas precisa ser feito esse cadastro, porque já está assim, sendo pedido há anos, desde 2016, e está sendo prorrogado. Então, a gente vai ter que se preparar tanto para atender essa demanda, quanto para ter mais uma dúvida, para ter esse recadastramento, né? A minha dúvida é a Fabiana. Pessoal, vou dar uma dica aqui, que eu acho que a Viviane falou de manhã. Quando entrar no JUT, que é o nosso momento aqui, coloca o nome, um primeiro nome e o nome do município, que daí a gente pode até falar com vocês já e familiarizando quem é quem, de onde, né? Seria ótimo isso. Então, a Fabiana, a minha dúvida é o porquê o salário do autônomo declara o líquido e do empregado tem que declarar o bruto. Só um minutinho, vou passar para o Cláudio, para ele estar esclarecendo para você.
regras, Fabiana, pelas regras do cadastro único, é isso, porque o autônomo, ele às vezes trabalha todas as despesas, toda a correria que ele faz, os investimentos, né? E ele é um microempreendedor individual, já está dizendo que ele é uma pessoa de baixa renda. Então, é diferente por esse motivo, é diferente de uma empresa multinacional, né? De uma Avan, de um Extra, né? Que tem todas as condições de arcar com o INSS e tudo, né? Então, é por esse motivo, é mais para ajudar mesmo, né? Porque se você, dependendo, ele não dá conta nem de pagar se for colocar bruto como salário, né? Vamos ver mais alguém? No quesito 8.3. No quesito 8.803, a dúvida da Marisa, sobre criação de animais, aqui tem vários casos. Assim ele vende na cidade, daí, esse ou não, entrada de renda. Teria que ser, sabe, Marisa? Mas como a coisa é autodeclaratória, vale o que ele, né? E o que ele declara, ele vai assinar. O que a gente pode fazer nesse sentido? É mandar fazer uma visita e comprovar os fatos. Aí ele pode ser cessado os benefícios dele. A questão de zona rural é a mesma coisa também lá, né, do autônomo, que faz retirada, tá? Então, ele plantou uma lá, colheu aí 10 sacos de feijão, por exemplo. Aí ele vai ter que fazer tudo que ele gastou, né, tá? É igualzinho lá no caso do autônomo lá, que tem seu próprio negócio lá, autônomo, né? A mecânico, banca de verdura e assim por diante. Mais uma aqui do Thaleson Lima. A pessoa família tem renda nenhuma, mas recebe auxílio emergencial. Coloca no cadastro a renda do auxílio emergencial, Thaleson Lima Anastácio. Thaleson, eu tenho que ver lá no formulário, eu tenho que dar uma olhada, deve ter lá outros, né? Mas pelo que foi falado aí, auxílio emergencial não entra como renda, né? Nós falamos isso aí, auxílio emergencial, aquele pessoal que receberam alguma coisa por calamidade pública, alguma ajuda, não entra como renda. O programa Vale Renda aqui do Estado, eu não sei se tem no formulário, eu vou ter que olhar daqui depois se tem espaço para isso, mas eu creio que não entra como renda. Você pode até anotar, mas não entra como renda, tá? Vamos ver mais aqui. No caso do auxílio reclusão, se estava recebendo seguro-desemprego no momento da prisão, a família tem direito a receber o benefício somente após cessar o seguro-desemprego. Cessou o seguro-desemprego, terminou, ela vai poder requerer o auxílio reclusão. Tá? Nesse caso, ela vai ter direito, sim, mas só quando cessa o seguro-desemprego. Não vem dois benefícios de uma vez só, tá? Vamos mandando aí, pessoal. Aquilo que a gente souber, nós vamos falando. E o que ficasse meio na dúvida, a gente vai pesquisar para estar falando posteriormente para vocês, tá? Uma coisa que eu gostaria de falar para vocês, que às vezes o beneficiário chega num CRAS, né, eu já vi muita reclamação nesse sentido, ele vai lá e ele quer declarar que ele não ganha nada e o entrevistador não aceita que ele tenha renda zero. Fala que não existe, ele sobrevive de quê? Pela legislação do cadastro, existe renda zero sim, tá? Se ele está falando renda zero, a gente tem que, é autodeclaratório, a gente tem que aceitar, e cabe a nós, se tiver alguma dúvida, alguma suspeita, principalmente as pessoas que moram em municípios pequenos, que vocês conhecem a maioria, investigar, não é questão de investigar, fazer visita domiciliar e relatar aquilo que você está vendo, tá? Para poder contestar essa declaração.
mas a princípio tem que aceitar o que está sendo falado. Mais alguma coisa? Deixa eu ver para ele. Tem aqui alguma pergunta aqui. A gente já leu, já li, que daí tá pouco. Você mandou aquela foto. Podemos encerrar então, pessoal, se não tiver mais nenhuma pergunta. Estou aguardando aqui no chat. Infelizmente é assim, Marisa. Se a gente for correr atrás de todo mundo, a gente vai ficar louco, né? Mas uma vez que tem a suspeita disso daí, tem que fazer, tá? Questões 1 e 2. Só ler esse áudio aqui que dá aula. Né? Então, pessoal, eu agradeço a atenção de vocês. Tá? Eu vou passar para a Rúbia. A Rúbia vai falar alguma coisa sobre a plataforma, sobre as tarefas, daquilo que a gente tem que fazer, tá? Para poder acessar a próxima aula. E nós vamos estar aqui à disposição, né? Tanto no grupo do Capacitação de Entrevistadores, vocês também, muitos de vocês me encontram lá no grupo do Bolsa Família, dos gestores. Estamos aí, né, para responder. Se a gente souber, já responde de imediato, senão vamos fazer uma pesquisa para dar uma resposta adequada para vocês. Obrigado pela atenção e até amanhã, se Deus quiser. Tá? Vou passar para a Rúbia. A Rúbia vai fazer aí a apresentação da plataforma. Vamos ver aqui mais um. Iuda de Corumbá. A questão de renda zero, existe algum formulário além do cadastro para ser assinado por ter renda zero? Não, Iuda, é colocado lá mesmo, tá? Na hora de declarar o que a pessoa ganha, ele vai colocar lá zero. Não tem. Sem renda, ela tem uns quadradinhos. Não recebe, não recebe, não recebe. Tá? É isso. Frisando que na prova, se não recebe renda, tem que marcar não recebe. Tá? São dicas para que vocês não percam o ponto no final. Tá bom? Tudo bem, então? Estou passando para a Rúbia. Boa tarde a todos. Até amanhã. Bom, boa tarde, pessoal. Aí, voltando, eu penso que a gente tem que sempre estar reforçando, porque lá, quando vocês entram lá no ambiente da plataforma do nosso curso EAD, eu preciso saber o seguinte: se vocês estão com dúvida, se vocês estão conseguindo baixar, se está tudo ok, se vocês estão conseguindo fazer os exercícios. Por exemplo, hoje é dia 3, né? Hoje, no dia 3, nós temos a leitura de aula, né? Manual do instrutor, página 45 a 54. E aí nós temos todas as atividades. Agora, na parte da tarde, a Edna já falou, então eu vou passar a parte da transmissão da aula 8, 9 e 10. Então, a página de referência, 81 a 84, no manual do instrutor. Então, dê uma lida, reflita, pegou as instruções, os slides agora, continue lendo, aí você tem os slides que vocês baixaram para as aulas hoje. Tem o vídeo do bloco 6, pessoas com deficiência. Vocês vão baixar o vídeo, vão assistir o vídeo, e aí, logo após, vai disponibilizar para vocês o exercício da aula 8. Aí vocês vão acessar o exercício, marcar como concluída, para que vocês possam ingressar para o próximo exercício. Isso tem que acontecer desde o primeiro dia da aula 0, inclusive, para vocês não perderem pontuação.
Aula 9, página 85 a 95 no Manual de Entrevistador. Aí nós temos os slides 9, que vocês já viram, que a gente já passou, inclusive foi eu que passei. Aí vocês vão estar verificando e fazendo o exercício sobre essa aula. Nós temos a aula 10, e sim, no Manual do Instrutor, página 9, página 96 a 109. Aí nós temos slide 10, aí temos as atividades obrigatórias. Assistir o vídeo, trabalho e remuneração, que também vai estar reforçando tudo isso que o Cláudio acabou de falar para vocês e informou. Caso ainda haja dúvida, nós estamos tanto no WhatsApp quanto aqui na plataforma. Vocês podem estar informando no fórum de dúvidas, vocês podem estar postando alguma dúvida que vocês tiveram quanto às aulas de hoje ou dos outros dias. Fiquem à vontade, a gente responde para vocês. Aí vem o exercício 10, que vai estar disponível para vocês resolverem. Sempre responda a atividade, ela tem que marcar como concluída. No final, você leu, você baixou o PDF, você fez o exercício, lá no final aparece uma setinha. Aí essa setinha, ela tem que acontecer em todas as conclusões para que você consiga ter a notificação da atividade e assim a nota. Bom, pessoal, era isso por hoje. Amanhã nós retornaremos às 9 horas com mais aulas. Hoje até que não deu tanto probleminha na transmissão. Espero que vocês tenham gostado e agradeço a atenção de todos. Até amanhã.